Olá, bem-vindos ao canal Passado a Limpo. Desde já eu sou grata a você pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua inscrição e também sou grata pelo seu e-mail, contando aqui a sua história, para que possamos ajudar outras pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação que você. Lembrando a você que a finalidade desse canal é uma finalidade muito nobre. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a Miralda Webb. A Miralda tem uma história fantástica, que daria, no mínimo, um filme de Hollywood. Mas, como ela mesma diz, é uma saga de vida. Nós tivemos uma conversa muito longa e eu resolvi dividir a entrevista dela em 5 partes, ou seja, 5 domingos. Pedindo a você também, se você souber algum detalhe que leve a Miralda ao encontro da mãe dela, por favor, entre em contato conosco aqui nesse e-mail abaixo, pois como nós sabemos, nada é impossível nessa vida. E quem sabe assim, a Miralda poderá encontrar a mãe dela depois de tantos anos. Então, vamos conhecer a história da Miralda, passado a limpo. Oi, Miralda, tudo bom com você? Sim, tá tudo bem, com você também? Aqui tá tudo bem comigo, graças a Deus, Miralda. Tá muito calor aqui em Düsseldorf, viu? Olha que Estamos no verão, né? surpresa. Pleno verão, né? Na Europa. E como é que tá aí o tempo? Você está falando de Kendall? Eu estou falando de Kendal, uma cidade que fica no norte da Inglaterra. Por acaso é um lugar que eu gosto muito, muita natureza e muito verde. E tem uma coisa que é o que eu mais adoro, sabe o que que é? Não é o calor que você tem aí da Düsseldorf, não é o calor que tem lá do Brasil, não, sabe? Por incrível que pareça, eu sou do sul, aliás, eu sou do sul, não. Eu morei em Curitiba, eu morei no norte do Paraná há muito tempo e lá é mais fresco. Hum. Então, eu gosto muito desse clima mais fresquinho, sabe? Não gosto muito do calor, não. Então, aqui tá assim, olha, tem tido assim, tem dado assim 15, 16, de vez em quando salta lá para os 20, 22, mas não é sempre não, de vez em Oh, quando, tá? ok. Aqui está É. muito quente mesmo, Em mas Portugal também, você sabe que eu falei com uma amiga minha há poucos dias atrás, ela disse que Lisboa estava um calor terrível, que estava 40 graus lá, estava realmente hum, muito quente. a semana passada, né? Aqui também fez quase 40 É, graus, muito quente. Então, como a cidade é abafada, né? Fica realmente aquele uhum, calor, né? No Brasil a gente tem ex- as praiazinhas, né? Tem aquele exato. ventinho do Atlântico e vem e abana nossas almas, mas aqui é no calor mesmo, né? Pois é, pois Pois é. é. Então, Miralda, eu gostaria primeiro de lhe agradecer por Eu você também. estar aqui contando a sua história de vida, que eu tenho certeza que sua história vai ajudar muitas pessoas que vão lhe ouvir. Primeiramente, lhe agradecer e lhe perguntar se você está de acordo que sua entrevista seja colocada no meu canal. E fique à Ok. vontade, então, para contar a sua história, Miralda. Tá bem. Eu também quero te agradecer por essa oportunidade e realmente o meu propósito em relatar tudo que eu consegui relatar aqui, o propósito é único realmente de levar isso como um incentivo, uma motivação para quem realmente esteja mais necessitado espiritualmente, emocionalmente, sabe? Que hoje eu entendo que o propósito da minha vida agora é esse, é ajudarmos uns aos outros, sabe? Bem, o meu nome é Miralda Teixeira Webb. Eu, eu moro, como já falamos, nesse momento, eu moro basicamente há menos de um ano, menos de 6 meses em Kendal, na norte da Inglaterra. E, assim, fui um pouco meio cigana também, sabe? Meio cigana no sentido não de ler a sorte dos outros, mas de mudança, porque
Eu nasci no Brasil, eu nasci em Minas Gerais, nasci numa cidadezinha pequenininha, em Peçanha, que eu não sei bem exatamente onde fica, porque eu estive lá 2 vezes. Eu estive quando eu nasci e depois voltei lá bem depois dos 50 anos que eu voltei para visitar a cidadezinha. E depois morei, entretanto, isso vai ser relatado agora, vou esmiuçar mais no relato agora, mas eu morei no Brasil até os 39 anos, depois eu vim para Portugal, morei em Lisboa, morei em Portugal mais ou menos também quase 30 anos, e desses 30 anos que eu morei desses quase 30 anos que eu morei em Portugal, 5 deles eu passei na Inglaterra, eu passei em Londres. E depois voltei para Portugal, mas fiquei um curto período de tempo lá. Visitei alguns familiares no Brasil. Tenho uma filha que, embora tenha vivido comigo em Portugal, em Lisboa, até os 21 anos, mas depois conheceu o namorado, que hoje é marido, e ela voltou a viver no Brasil. E tem uma outra filha, que é a minha filha mais nova, que desde os 11 anos praticamente começou a vir para a Inglaterra e hoje mora na Inglaterra. E justamente com essa situação da pandemia, eu acabamos por fazer uma mudança na nossa vida e viemos então definitivamente morar na Inglaterra, porque assim, o meu marido é inglês e tem família aqui, então para ir para o Brasil, e assim, eu tenho 2 filhas que estão a 12 mil quilômetros de distância, então eu optei por estar mais próxima da mais nova, e de vez em quando vou ao Brasil para visitar a minha filha mais velha. E entretanto, pronto, vamos lá, começar aí essa saga, que eu acho que depois quando vocês ouvirem tudo, vão ver que realmente foi uma saga. Eu vou tentar agora fazer um retrocesso, eu vou voltar agora um bocado no tempo. E vamos começar então lá do começo, né? Bem, como eu falei, eu nasci em Peçanha e veja bem, tudo começou basicamente, a saga da minha vida começou nesse vilarejozinho que na altura nós vivíamos assim, eu tenho pouca lembrança disso. Aliás, eu tenho uma lembrança muito nítida dessa situação, mas não de detalhes, porque eu era muito nova. Eu era muito nova quando isso tudo começou a acontecer. Então, eu tenho pouca referência, eu tenho pouca informação da minha infância, da minha primeira infância. A única lembrança que realmente ficou muito marcada, agora ela já está bem suavizada, já está bem trabalhada, mas durante muitos anos ela me acompanhou de uma forma muito violenta, foi justamente quando houve a quebra da minha família biológica, porque isso aconteceu, eu devia ter na altura, porque eu também não tenho muita noção da idade que tinha, mas eu devia ter na altura entre 5 a 6 anos de idade. E eu tinha uma irmã que hoje eu sei que nós temos uma diferença de 3 anos, ela na altura devia estar com 2 ou 3 anos de idade, e uma bebezinha que tinha poucos dias de vida. E o que aconteceu foi o seguinte, que ficou marcado, foi que nós, nessa casinha que vivíamos, acho que era uma casa muito humilde, eu acho que era noite, o início da noite,
houve uma confusão qualquer, e eu me lembro que eu e a minha irmãzinha, a de 3 anos, acho que dormíamos num quartinho, e acordamos assim, sobressaltadas, com uma gritaria, qualquer coisa assim, e eu abri a porta do nosso quarto, ou viemos até a porta do nosso quarto, e a única lembrança que ficou do meu pai foi, eu vi o meu pai com uma faca na mão, e ia dizer que ia matar minha mãe, ia dizer que ia matar a nossa mãe. Aquilo foi algo que, é assim, eu só depois de muitos anos é que eu fui me aperceber da profundidade que foi aquela, eu ter visualizado aquela cena. E me lembro que acho que nós nos assustamos, e o meu pai veio e falou para nós, e nos falou, olha, voltem para a cama, porque isso não é nada com vocês. Isso ficou realmente gravado na minha mente. Hoje, já trabalhado, mas durante muito tempo foi uma dor muito grande. E o que aconteceu? Eu não sei bem se a gente voltou para a cama, ou fechamos a porta do quarto, ou qualquer coisa assim, mas eu me apercebi que a minha mãe fugiu, que ela desapareceu. E acho que aquela noite toda, provavelmente, a gente acabou não dormindo, e eu ouvia a minha irmãzinha acho que devia ter dias de nascido, ela chorava muito porque minha mãe amamentava, ela era amamentada. Então, durante aquela noite toda, eu ouvia o choro dela, e depois, logo pela manhã, veio alguém bater na porta dessa casa, e eu ouvi uma conversa qualquer que era um tio, era um irmão da minha mãe, que provavelmente acho que ele não morava muito distante dali, e óbvio, a minha mãe fugiu durante a noite para não ser morta pelo meu pai, e ela provavelmente foi se refugiar na casa dele. E aí o que aconteceu foi o seguinte, pela manhã, ele veio falar com meu pai para levar a bebezinha, porque ela precisava de ser amamentada. E eu me lembro vagamente dessa cena. Ele levou a minha irmãzinha e nós ficamos com meu pai. É assim, eu só recordo de um sentimento de medo que sentíamos dele, sabe? E depois, assim, eu não sei quantos dias se passaram, quanto tempo se passou, eu me lembro vagamente que nós fomos levados, eu e essa minha irmãzinha antes de mim, nós fomos levadas para ver a nossa mãe na casa desse tio. E eu penso que na altura a gente queria ficar com ela, mas provavelmente meu pai não deixava, meu pai não queria deixar. E o que aconteceu foi o seguinte, nós ficamos ainda, eu me lembro que nós ficamos ainda uns dias com meu pai, depois eu perdi um pouco a sequência do que aconteceu, mas eu já perdi a lembrança dessa minha irmã de 3 anos, ela, assim, alguma coisa aconteceu ali que eu perdi a memória do que aconteceu, e depois a única lembrança, o que me vem mais à memória é que o meu pai um dia me pegou e foi me levar, eu não sei a que distância era aquilo, mas acho que ele não conseguia cuidar da gente, então ele foi me levar para uma família, provavelmente para essa família ficar comigo e me cuidar, alguma coisa assim. Só que assim, eu estava tão traumatizada que eu acho que a única coisa que eu dizia era, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. E acho que, assim, acho que eu devo ter atormentado tanto essa família, que depois, eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, mas eu me lembro de ouvir uma conversa qualquer que o meu pai viria para me buscar, porque eu acho que eles já não deviam me aguentar mais. Aí, quando eu me apercebi disso,
E acho que de repente, não sei se foi naquele dia que ele vinha me buscar ou alguma coisa assim, quando eu me apercebi que ele vinha me buscar, eu fugi da casa. Eu fugi da casa e acho que a casa ficava assim, meio que no meio do mato, acho que tinha um morro, tinha árvores, essa coisa toda, tinha campo. E eu fugi e fui para me esconder, ficar escondido no mato. E daí, o que aconteceu foi o seguinte, eu nesse mato que eu fiquei escondida, eu via ao longe uma fazenda que, de alguma maneira, eu sabia que a minha mãe estava nessa fazenda, que ela tinha ido para lá. Só que, assim, eu não tenho a ideia de quão longe era essa fazenda, mas eu sentia que eu não podia ir para lá sozinha. Então, eu fiquei escondido no meio do mato, quando meu pai, aí eu consegui, inclusive, controlar a situação lá de cima, porque eu via a casa, aquilo devia ser mais ou menos no alto, então eu via a casa, e vi quando meu pai chegou, que ele vinha a cavalo, e aí eu fiquei quietinha, eu fiquei escondida lá, que nem um coelho escondido lá na toca, e eu via eles me chamarem, eles andavam por trás da casa e me chamavam e eu não abri o bico. Eu não sei quantas horas e quanto tempo eu fiquei escondida lá, mas acho que provavelmente, assim, eu devo ter ficado horas e quem sabe até começou a escurecer e o meu pai desistiu e foi embora. Quando eu vi o meu pai, que ele tinha ido embora, acho que ainda fiquei um pouco de tempo escondido no mato, e aí o que eu fiz? Daí sim, daí eu voltei. Aí eu voltei para casa, provavelmente, eles disseram, oh meu Deus, acho que eles pensaram, pô, a gente achava que tinha se livrado do problema, o problema voltou, sabe? Aí depois, muito fragmentado, eu me lembro que veio, eu acho que esse tio que veio buscar minha irmãzinha na noite em que minha mãe fugiu de casa, esse tio veio me buscar. E aí eu não sei o que aconteceu por trás dos bastidores, né? Provavelmente eles disseram, não, a gente não pode ficar com ela, alguma coisa assim, você tem que dar um jeito. Acho que como eles perceberam que eu não queria ficar com meu pai, devem ter se comunicado com esse tio, e esse tio disse, não, eu sei onde está a mãe dela, eu vou levá-la para a mãe dela. E era o que eu queria, era exatamente o que eu queria. Eu não queria ficar com meu pai. Eu nunca tive nenhum sentimento de raiva, e eu acho que eu sempre tive um amor muito grande pela minha mãe, sabe? Aí, quando eu me dei pela conta, esse tio veio, me pegou, e eu me lembro do encontro com minha mãe. E é interessante que, veja bem, como eu perdi um bocado, eu não sei precisar tempo aí, eu me lembro que quando eu tive esse encontro com a minha mãe, a minha irmãzinha, ela já gatinhava. Eu tenho uma ideia qualquer dela, já tá gatinhando. E fiquei com a minha mãe, ficamos nessa fazenda, aí pronto, eu acho que me sentia segura, eu acho que emocionalmente me sentia segura, porque estava com a minha mãe, tudo, né? A minha mãe, também não sei quanto tempo ela ficou nessa fazenda, mas a memória que eu tenho hoje é que acho que ela tinha, é porque hoje eu sei que a minha família é o seguinte, a minha mãe acho que foi a primeira filha dos meus avós, depois dos meus avós só tiveram filhos homens, e depois a última filha foi uma menina. Eles abriram com uma menina e fecharam com uma menina, e depois nesse meio, acho que vieram, sei lá, 3, 4, 5, 6, sei lá quantos homens vieram. E acho que um desses irmãos, acho que até 2 ou 3 irmãos da minha mãe, tios, eles vieram para o norte do Paraná. Eles vieram para o norte do Paraná e acho que vieram trabalhar na lavoura, qualquer coisa assim. Eu só sei que a minha mãe saiu dessa fazenda e eu lembro de nós pegarmos um ônibus e fazer uma viagem que eu me lembro que aquela viagem, nossa, para mim foi maravilhoso, sabe, mas acho que aquela viagem minha mãe deve ter sofrido pra caramba, que veja bem, ela saiu de Minas e veio para o Paraná,
E eu penso que de onde nós estávamos em Minas eram alguns 1.000 quilômetros. Eu não sei exatamente quantos quilômetros dá de Minas, lá de onde nós morávamos, mas muito mais de 1.000 quilômetros. E nós viemos, daí eu também tenho uma lembrança vaga que a minha mãe, ela trabalhava na roça, acho que com esses meus irmãos, e ela levava, eu acho que realmente foi muito sofrido para minha mãe, porque ela levava minha irmãzinha, a bebezinha, acho que ela levava num cestinho, qualquer coisa assim, e eu ia com ela, pronto, eu era mais velha, e eu tenho uma vaga lembrança de que eu ajudava a colher algodão. E aquilo para mim, nossa, aquilo para mim era uma festa, aquilo era maravilhoso, sabe, fazer aquilo, né? E depois o que se passou? Passado mais um tempo, a outra lembrança que também ficou marcada emocionalmente para mim é que eu acho que na altura para minha mãe era muito pesado para ela ter uma bebezinha com ela. E não sei como é que foi aquilo, mas ela arranjou uma família para cuidar da minha irmã. E ela deu a minha irmãzinha. E eu me lembro que na altura, quando ela deu a minha irmãzinha, ela tinha aí a volta de hoje, todas essas informações que eu estou dando agora, nível de idade, eu só dou hoje porque depois vocês vão entender. Na sequência, né, desse relato, vocês vão entender o porquê que hoje eu sei que ela foi dada com um ano e pouco, 1 ano e 3 meses, mais ou menos isso. Mas foi interessante que foi outra cena que também ficou muito marcada para mim, porque eu acho que quando a minha mãe deu essa minha irmãzinha, eu senti uma dor muito grande, sabe? Aquilo ficou assim marcado, porque eu acho que eu não queria que desse a minha irmãzinha, porque eu já estava vindo de processo de separação, de perder pessoas. Então, de repente, a outra irmã, eu não sabia que cargas dá, o que tinha acontecido com ela. Hoje eu sei, mas na altura eu não fazia ideia o que tinha acontecido com ela. Mas aquela bebezinha, pronto, eu passei, acho que talvez mais tempo com a minha mãe ali, com a bebezinha, então aquilo foi doído, sabe? Foi muito doído eu ver aquele casal levar a minha irmãzinha. É algo que realmente até... mexe aqui um pouco, sabe? Pronto. Ela foi, eu fiquei, pronto, eu a mais velha, eu fiquei sozinha com a minha mãe. E depois, também não sei, mais ou menos, sequência de tempo, a minha mãe saiu da roça e eu me lembro dela ir para uma cidadezinha, muito pequenininha, que inclusive a cidadezinha até nem tinha asfalto nem nada, era estrada de barro, tudo, mas essa cidade é Santa Cecília do Pavão, uma cidadezinha do interior do Paraná. E a minha mãe foi para lá e ela foi trabalhar no hotel. Aí eu me lembro de estar com a minha mãe, acho que nós dormíamos juntas, devia ter um quartinho, ela arranjou um quartinho, o hotel tinha lá um quartinho para ela dormir e tudo, e acho que devia ter mais empregados também, que eu me lembro de mais alguém que dormia lá com a gente, mulher. E esse período passou e foi interessante que nesse hotel foi, pela primeira vez, eu lembro de ver uma árvore de Natal, acho que passamos um final de ano lá, e eles fizeram uma árvore de Natal, nossa, aquilo para mim era uma coisa, eu olhava para aquela árvore de Natal, que coisa mais linda, meu Deus do céu, nunca tinha visto aquilo na minha vida, era fantástico, era maravilhoso, sabe? E eu tenho uma vaga lembrança também das pessoas terem lá presente de Natal e não sei o que, e acho que eu ganhei uma bonequinha, ganhei uma coisinha qualquer de Natal. Gente, aquilo foi assim, maravilhoso para mim, sabe? Pronto. E me lembro também que nessa altura do hotel, eu lembro qualquer coisa da minha mãe, acho que se calhar ela estava... Inclusive, deixa eu só fazer aqui um parênteses.
Eu provavelmente eu vou usar aqui termos que às vezes não são muito usados aí no Brasil, porque justamente por influência do período e da vivência que eu tive em Portugal. Então pode ser que eu fale alguma coisa que de repente, opa, peraí, eu não conheço bem esse termo, sabe? Mas aí pronto, aí eu já não posso fazer nada porque realmente tem a ver com o período que eu passei em Portugal, né, buscar certas expressões que são portuguesas. Eu me lembro que acho que nessa altura minha mãe, pronto, acho que ela começou a pensar em refazer a vida dela. Estava sozinha. Segundo a informação que eu tenho hoje, ela era bonita, sabe? Eu acho que eu puxei ela, sabe? Por isso que eu sou bonita, assim. E acho que a minha mãe, eu lembro qualquer coisa de um namorado dela ir ao cinema com alguém. E eu até vou relatar essa parte do cinema, porque foi uma coisa assim até meio cômica, que eu acho que ela me deixou dormindo no hotel e deve ter, pronto, marcou lá um encontro, foi lá com o namorado ao cinema, não sei o que, e eu acordei e não vi a minha mãe. E acho que por tudo aquilo que eu tinha passado era um desespero não ver minha mãe. E acho que eu devo ter acordado e alguém deve ter falado, não, ela foi ao cinema. E como a cidadezinha era um ovinho e só tinha lá um cinema na cidade, e não era muito longe dessa pensão ou desse hotel, eu saí e fui pro cinema. E eu não sei como, mas eu entrei no cinema. Aquela escuridão terrível, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que eu devo ter chamado pela minha mãe. Porque eu lembro qualquer coisa da minha mãe vir e de eu voltar pro hotel. Pronto, foi só isso que ficou gravado dessa cena, sabe? E acho que deve ter sido bem embaraçoso para ela estar lá com o namorado e de repente tava lá a filha, mãe. Acho que não deve ter sido assim muito agradável, sabe? Bom, daí na sequência, o que aconteceu? Minha mãe também não sei precisar quanto tempo ela ficou nesse hotel, mas depois a minha mãe saiu desse hotel e ela foi trabalhar numa casa de família. E quando ela foi trabalhar nessa casa de família, aí eu acho que ela ainda mantinha esse relacionamento com esse namorado. E eu me lembro, essa casa de família que ela foi trabalhar, era um casal e parece que eram pessoas assim, eu acho que eram pessoas de posse ali da cidade. Eles tinham só um filho, eles só tinham um filho, que acho que na altura era adolescente, inclusive estava dando muito trabalho com porcarias e não sei o quê. E nessa casa nesse período todo, eu não me lembro de frequentar a escola, eu não me lembro de ir para a escola, não lembro de nada. E também não sei exatamente quantos anos eu tinha. Mas eu me percebi que a minha mãe foi-se embora e depois eu fiquei sabendo que houve um acerto e acho que a senhora para quem ela trabalhava disse, olha, você tem só uma filha, deixa ela comigo que nós vamos cuidar dela, nós vamos criá-la. E passado pouco tempo a minha mãe foi embora de lá e eu fiquei com essa família. No começo parece que até aquilo era bom. E depois eu me lembro da minha mãe vir me visitar passado um tempo, mas veja bem, eu não lembro de ver minha mãe grávida, mas lembro que depois, passado bastante tempo, ela veio me visitar e ela trouxe um menino e disse que era meu irmão. Então, provavelmente ela refez a vida dela com esse namorado. Provavelmente não, ela refez, porque depois eu tive informação disso. E ela veio me visitar, e acho que de repente, sei lá, veio me visitar umas, 2 vezes, e provavelmente eu dava um pouco de trabalho, porque se calhar eu falava para essa família que eu queria ir embora com a minha mãe, e eles não queriam me deixar ir. E penso hoje, porque eu não tenho acesso mais a essas informações, penso hoje que de repente eles disseram, olha, não venha mais ver ela, desaparece, e é assim, nesse ponto aí, realmente ela desapareceu.
ela desapareceu por completo. Porque assim, até hoje, nós não fazemos ideia de onde ela esteja. Todos esses anos se passaram. Depois, mais para frente, eu vou relatar que, porque ali houve uma desconexão completa com família biológica. Aí eu fiquei sendo criada por essa família, quer dizer, sendo mal criada, porque eu também não sei por essas passagens todas. Pronto, eu também não devia ser assim uma criança muito doce, muito meiguinha. Mas hoje isso já foi completamente mudado, mas eu me lembro que nessa altura foi bem sofrido. Foi muito sofrido, porque assim, essa senhora que ficou com o encargo de cuidar de mim, de me criar, ela realmente, acho que ela estava passando por um problema bastante sério com o filho adolescente, e eu, de repente, eu me tornei o saco de pancada. Eu apanhava de manhã, de tarde e à noite. Eu apanhava de manhã, de tarde e à noite. E, inclusive, eu comecei a viver, eu comecei a sentir que eu estava, quer dizer, eu comecei a ser escrava, ser literalmente escrava, porque eu me lembro que ela me acordava muito cedo pela manhã, ela tinha galinha, tinha porco, era uma casa muito grande que eles tinham, e ela era uma pessoa que ela era maníaca por limpeza, ela tinha... Maria Inês, você até falou de uma coisa dessa, aquele chão de cimento liso, e que passa aquela coisa vermelha, e depois passa cera para encerar aquilo. Eu me lembro de tantas vezes ela me fazia encerar aquele chão, ilustrar. E era como é que chama? Uma coisa de ferro, um lustrador, um encerador. Enceradeira. Não era enceradeira, não. Aquilo não era elétrico, era escovão de ferro, uma coisa assim, que ela colocava um pano de feltro e botava aquela coisa pesada em cima, e eu tinha que ilustrar aquilo, e aquilo nunca ficava bom. Então eu apanhava. Aquilo não ficava bom, eu apanhava, sabe? Mas aí, eu me lembro que nessa altura é que, aliás, não, acho que antes da minha mãe ir embora, ela disse que, eu acho que ela tiveram a consciência que eu precisava estudar, eu precisava ir para a escola. Só que eu não sei se eu tinha o que eles chamavam antigamente de batistério, se eu fui batizado ou qualquer coisa assim, porque eu só fui registrada. Eu hoje tenho o meu registro de nascimento, porque assim, eles me registraram no nome do meu pai e da minha mãe, porque eu não fui adotada, eu fui pega para criar com uma empregadinha, uma escravazinha. E só que acho que ela fez a minha mãe me batizar, me registrar. Então eu só fui registrada, assim, a data que eu tenho de nascimento, que eu não acredito que seja real, porque segundo a informação que eu tenho, a minha mãe era analfabeta. E a data que eu tenho de registro, meu registro de nascimento, foi em 1966. E a data que eu tenho de nascimento nesse registro é 1957. 14 de março de 1957. Então é assim, eu celebro meu aniversário mas eu acho que eu sou mais jovem. Sou muito mais jovem. Bem, mas não interessa. Então é assim, tive o registro de nascimento e fui matriculada numa escola. Mas era assim, eu tinha um período que eu ia para a escola e depois tinha um período que tinha que trabalhar, né? Tinha que dar conta do recado. E eu passei realmente essa época, não sei se devia estar com 7, 8, 9 anos. Eu me lembro depois quando eu completei 12 anos. Aí eu mais ou menos me lembro, mas nesse período em que minha mãe me deixou
até esse período dos 12 anos eu não me lembro bem. Mas, pronto, vivi com essa família. Depois, o que aconteceu? Eles mudaram dessa cidadezinha do interior para Londrina. Era uma cidade grande, era uma cidade já bem maior, tudo. E acho que também mudaram porque, acho que tinha muito problema lá. Eu não vou citar o que aconteceu realmente com o filho, mas eles tinham bastante problema com o filho, então acho que mudaram de cidade para justamente ver se conseguiu resolver a situação com o filho. Viemos para Londrina. Em Londrina também, acho que eu fui colocada numa escola, mas é assim, eu tinha que trabalhar. Inclusive, é assim, eu tenho hoje ainda marcas no meu braço, porque eu me lembro que ela me chamava pela manhã, ela me acordava pela manhã, mas ela me chamava a negrinha, e eu me lembro dela, ela tinha unha comprida, os meus braços viviam sempre marcados, furados de unha dela, porque ela me pegava, sua negrinha, só tem vergonha, você não sei o quê, sabe? Então, o ódio que ela tinha, ela descontava. Pronto, eu era o saco de pancada, ela tinha que ter um, eu era o Cristo, né? E eu vivi realmente a parte do infernal da minha infância. Depois em Londrina aconteceu uma cena, eu acho que eu comecei a reagir, mas a reagir não com ela, porque Deus me livre, eu reagisse com ela, ela me matava. Então, eu reagi de forma diferente. Aliás, acho que eu comecei o processo que eu tinha que seguir hoje. Eu me lembro que havia um açougue, que era açougue e mercearia. Então, ela sempre me mandava, olha, vai lá no açougue comprar não sei o quê, vai lá na mercearia comprar não sei o quê. E eu ia lá. E eu não sei se o açougueiro, ele começou a ver as marcas, meu braço roxo, as marcas no meu corpo, e eu não tenho muita ideia, mas eu acho que esse açougueiro, ele deve ter perguntado para mim o que acontecia. E acho que eu falei para ele. Ou se eu não falei, ele se apercebeu do que era. E esse açougueiro já foi um homem bom, porque eu sei que ele arranjou qualquer situação ali para me tirar dela. Porque houve ali um acerto, ele arranjou uma família que ia ficar comigo. E nessa altura eu me lembro que eu tinha devia ter mais ou menos 12 anos. O que aconteceu? Só que eu tinha que fugir. Ele não podia falar com ela, Deus me livre. Então, o que eu fiz? Eu tinha lá as minhas roupinhas, aquela coisa toda, e como a gente morava num prédio, eu comecei a pegar umas roupas minhas escondidas, e eu me lembro que eu colocava dentro de saco plástico, e na garagem do prédio tinha lá uns compartimentos quaisquer, ou, sei lá, umas dispensas ou qualquer coisa assim, uns buracos quaisquer, e eu escondia alguma roupa ali, e foi combinado um dia para eu ir embora, para eles me pegarem. E esse dia chegou. Eu lembro que veio, até era um carmanguia, para quem é daquela época e pode se lembrar, era um carmanguia vermelho, e veio um homem me buscar. Veio um homem me pegar e me levou para casa dele. Quer dizer, hoje em dia, Deus me livre de pensar numa situação dessa, mas eu sempre tive uma proteção, eu fui protegida, eu não posso negar isso, Deus nunca me desamparou. Por quê? Ele me levou para essa família, e eu lembro que, pronto, eu fui recepcionada nessa família, e fugi da Dina. Só que o que aconteceu foi o seguinte, essa casa, por ironia do destino, essa casa ficava exatamente, acho que umas 2 ou 3 quadras
de onde morava a irmã mais nova dessa pessoa que cuidava de mim. Cuidava, entre aspas. E essa irmã mais nova, ela tinha se casado há pouco tempo, devia ter 20 e poucos anos, alguma coisa assim, só que ela estava cuidando de uma sobrinha, que era filha de outra irmã, que morava em Curitiba. E essa sobrinha dela eu considerava como se fosse minha prima, sabe? Porque eu me lembro que eles iam visitar a Dina, inclusive essa irmã, ela era uma das mais ricas, uma das irmãs mais ricas, ela tinha inclusive um Fusca, sabe que naquela época era o auge, né? Era lindo aquele Fusca. E essa sobrinha dela, que até hoje, eu considero como a minha irmã, eu chamo de minha irmã, nós temos a diferença de 5 anos. E ela estudava, a escolinha onde ela estudava, eu acho que ficava a poucas quadras da casa onde eu estava. E o que aconteceu? Um dia, acho que a senhora pediu, eu fui ajudar ela a lavar a calçada lá na frente da casa, tudo, e essa minha irmã vem para a escola e me vê. E quando ela me vê, ela vem, meu Deus, Miralda, você aqui, não sei o quê. E eu me lembro que eu falei para ela, pelo amor de Deus, não fala para ninguém, não conta para ninguém que você me viu aqui, porque se a tua tia souber, ela vai me matar. Ela vai me matar. Eu morria de medo da mulher. Ingenuidade é minha, né? Porque provavelmente a primeira coisa que ela fez quando chegou lá na casa, eu vi a Miralda. Porque a Miralda estava desaparecida. A Miralda tinha sumido. Aí, não demorou muito. Eu tenho a impressão que, eu não sei calcular, mas não me lembro, não consigo calcular o tempo, mas eu não devo ter ficado na casa dessa família mais do que uma semana para ser encontrada. Aí o que aconteceu? Aí teve um dia que, e de vez em quando ela passava por ali, aí eu falava com ela, você não falou nada para ninguém? Não falei, não sei o quê. Até que um dia parou o tal do Fusca, que eu achava maravilhoso, aquele carro, na frente da casa da família. Quem era? Era a mãe dela. Era a mãe dela, e provavelmente foi falar com a família, eu não sei o que eles tanto conversaram, mas ela provavelmente, não, essa menina pertence à nossa família, então tem que voltar para casa. E eu lembro que eu gostava muito dela. Inclusive é a pessoa que eu chamo de mãe até hoje, que agora já está no outro plano, já faleceu. E eu acho que eu estava desesperada. Eu falava para ela, pelo amor de Deus, eu não quero voltar, eu não sei o quê. Aí ela me disse, então você não vai voltar. Você quer vir morar comigo? Você quer vir para Curitiba comigo? Gente do céu, aquilo era a mesma coisa que oferecer o céu. Porque eu gostava dela, havia ali uma afinidade, sabe? Como houve até hoje, ficou uma ligação muito forte. Eu disse que sim, mas que pelo amor de Deus que ela tinha que me proteger, porque a Dina, ela não podia me ver, porque se ela me visse, ela me matava. Ela disse, não se preocupe, ela me acalmou, me tranquilizou. Inclusive aí, ela me levou para casa da irmã mais nova dela, que ela, acho que veio diretamente por causa para me pegar. E eu lembro que a irmã dela, que eu achava que ia me matar, ela veio. E eu devia estar acuada que nem um gato num canto. E acho que ali se aperceberam um bocado do que eu vivia, do pesadelo que eu vivia com ela. Bom, para resumir a história, o que aconteceu? Eu acabei vindo morar para Curitiba, porque eu não quero citar nomes, realmente não quero citar nomes, mas essa pessoa que hoje eu tenho como mãe, ela me disse, olha, ela tinha tido um bebê, ela tinha um menino devia ter 1 ano e pouco, menos de 2 anos, mais ou menos por aí. Ela disse, olha, você vem morar comigo para Curitiba e você me ajuda a cuidar do meu menino,
e você vai estudar, eu vou te pôr numa escola, essa coisa toda. E realmente vim para uma cidade muito fria, Curitiba. Para quem conhece, sabe que é uma cidade muito fria. E no começo, aquilo começou a correr bem. E eu fui ficando ali, mas sabe como todo conto de fada chega um momento em que deixa de ser conto de fada. E agora, para resumir um pouco essa situação, eu devo ter vindo para ali com 12, 13 anos mais ou menos, e eu vivi com essa família, foi um bocado fragmentado o período que eu vivi com essa família, mas eu vivi até os 18 anos. Só que assim, essa pessoa, essa minha mãe, né, ela foi um dos maiores. Hoje eu posso dizer que ela foi a minha maior instrutora. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Porque ela também tinha ali uma família, ela tinha reconstruído a família dela, porque ela tinha se separado, tinha entrado num outro casamento e vinha ali com uma série de mudanças, de coisas na vida dela, que a última coisa que ela tinha era paciência para me criar, para ser a mãezinha que eu queria. E aquilo realmente foi bastante desafiador, muito desafiador, porque não era tanto fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, sabe? Ela era muito rígida e muito algoz na forma de educar, de trabalhar comigo. Não só comigo, até com os próprios filhos. Eu fui ficando, só que assim, mas uma coisa que eu preciso também deixar bem saliente aqui é que foi quebrado uma ligação de uma família biológica, pobrezinha, sem a mínima condição de me dar alguma coisa. E de repente eu fui colocada numa família muito abastada, muito dinheiro, sabe? E depois eu saí dessa família e fui para uma outra família melhor ainda, porque inclusive ela era professora, o novo relacionamento, o novo casamento que ela tinha tido, ele era juiz, então era um padrão assim cultural, um padrão de vida bastante classe média elevada. E eu mesmo vivendo aqueles perrengues todos, vivendo aqueles dramas todos, aquela confusão toda, eu de certa forma eu tinha pessoas que me ajudam, que hoje eu sinto que me trouxe algo muito, muito bom. Aliás, me trouxe tudo de bom, mas só que na altura era complicado. Mas, por exemplo, culturalmente, eu não estudei, por exemplo, eu tentei fazer universidade, eu nunca fiz universidade, mas eu lembro que eram pessoas que liam muito, que a cultura era algo presente ali no meio. Isso, de certa forma, mesmo com aquela confusão toda emocional que eu vivia, eu fui absorvendo aquilo. Comecei a ler, comecei a estudar e trabalhava. Trabalho, esse não podia faltar, sabe? Só que aí eu comecei a entrar na adolescência. E vocês podem imaginar o que é uma adolescência vindo de uma situação como essa. Então, acho que eu também não devia ser lá a flor que se cheirasse, né? Eu não devia ser uma adolescente daquelas. Aliás, adolescente, não é adolescente, é aborrecente, né? E eu acho que eu devia ser mais aborrecente ainda. E o que aconteceu? Eu me sentia injustiçada, eu me sentia escravizada, eu me sentia mal amada, eu me sentia abandonada, eu sentia tudo. E chegou num ponto em que eu disse,
eu vou sumir daqui, eu vou desaparecer. Não dá, não dá. E eu, de repente, comecei com a minha outra loucura, entre aspas, que eu cometi, mas eu fui muito destemida em fazer isso. Eu simplesmente, eu não sei se alguém pode se lembrar disso, mas é assim, houve no Brasil, na época, quem sabe de, não sei, 70, 80 mais ou menos, surgiu um grupo no Brasil que eles se chamavam os Meninos de Deus, que era um grupo que eles se originaram na América e eles pregavam, tipo, uma liberdade, eles se juntavam, eram jovens que se juntavam, e muitas vezes a informação, pelo menos o período que eu vivi com esse grupo, eu só vi coisas boas acontecerem ali, pessoas que estavam envolvidas com drogas, com isso, com aquilo, jovens, era tudo jovem. E saiu uma matéria desse grupo numa revista. E eu me lembro que eu vi essa revista num lugar qualquer do tal dos Meninos de Deus, que eles eram um grupo de jovens, que eles abrigavam jovens que tinham problema de família, tinham problema daquilo. Eu falei, puxa, mas é o que eu preciso. É exatamente o que eu preciso. Só que na altura eles só tinham uma célula, um grupo, no Rio de Janeiro. O que eu fiz? Acho que tinha ali endereço, eu consegui de alguma maneira o endereço e escrevi para eles. Acho que devo ter contado um bocado da minha história. E aí o que eles disseram? Olha, não, tudo bem, se você quiser, vem e se junte a nós. E eu pensei, falei, caramba, como é que eu vou fazer? Vou fugir de novo. Fugitiva.